Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse episódio que acabamos de narrar é interessante, porque vai contar sobre a história de Neemias. Neemias era uma pessoa, uma figura de muita influência no palácio. A Bíblia diz que ele, vivendo no palácio, apesar de ser copeiro, era uma posição de alta confiança. E num dado momento, Neemias recebe um recado, porque foi no período em que o povo de Israel estava em cativeiro, aqueles 70 anos, e ele ouviu dizer que o povo de Israel estava sofrendo muito, estava em miséria, que não havia proteção nos muros, e ele se sensibiliza. É interessante você ver a questão de Neemias, porque tem algumas características nesse livro, em especial na vida de Neemias, que são, de suma importância. Primeiro, Neemias, a Bíblia diz que ele, quando ouve o recado ou a mensagem de um de seus irmãos, ele fica abatido. O primeiro impacto dele foi o abatimento. Só que o abatimento dele veio com atitude. Uma das coisas que eu vejo as pessoas realmente vivenciar mais no tempo presente, até porque devido a tanta coisa que acontece, as pessoas estão iludidas com tanta coisa que se vê na internet, que vê na televisão, né, nas redes sociais, que elas estão ficando, sensível ao extremo. Você e eu podemos ser sensíveis, e isso é natural. Na verdade, isso é essencial à sensibilidade. Agora, a sensibilidade, ela tem que ser pautada em realmente inteligência, em atitude de vários aspectos. A Bíblia diz que Neemias, naquele momento, ele ficou abatido. Só que ele fez o quê? O abatimento dele levou ele a orar. Orar é o quê? Deus, toma nas tuas mãos a vida do povo. Senhor, ajuda aquela cidade. Porque essa é a oração que muita gente faz. De repente na tua casa tem alguém que está passando por dificuldade. Aí você vê pessoas dizendo o seguinte: Deus, manda alguém para abençoar. Mas vem cá, você não é a pessoa que pode abençoar essa pessoa? E por que você não faz a sua parte? A Bíblia diz que Neemias, naquele momento, ele olha e decide ter uma atitude de mudança. Ele vai lá e simplesmente ora a Deus. Para quê? Para saber a direção que ele ia tomar. Porque ele precisava realmente fazer alguma coisa. Há pessoas que oram para que os outros façam alguma coisa, quando ele pode fazer. A Bíblia diz que Neemias orou e começou a fazer tudo aquilo que era possível ele fazer. Então, saiba de uma coisa: quando você estiver passando por situações difíceis, quando os problemas chegarem à sua porta, se você puder fazer, como diz a Bíblia, tudo que vier à tua mão, faça, segundo a sua força. Porque para onde nós vamos, não tem obra. Ou seja, depois que morreu, já era. Há pessoas que lamentam suas histórias, porque dizem: eu poderia ter feito isso. Mas não fez por quê? O que te impediu? Tinha um poder maior que te impediu? Algo que era realmente difícil para você?
Porque se era algo difícil para você, então você não podia fazer nada. Agora, se era algo que você poderia fazer e não fez, aí, meu amigo, não adianta lamentar. Aí Neemias vai, conversa com o rei, consegue ir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele realmente relata, ou melhor, testifica, de tudo aquilo que haviam dito para ele. É interessante que antes de Neemias chegar lá, ele vai lá e fala, olha, é a cidade do sepulcro dos meus pais. Ele não falou que era grande Jerusalém, do rei Davi, do rei poderoso, do Deus todo-poderoso que quebra e destrói tudo. Isso é uma estratégia. Às vezes você tem perdido batalha porque você acha que tem momento que você tem que se gabar das coisas que estão acontecendo, mas você está na pior. Não. Primeiro, fala sim a verdade, mas não precisa você querer tripudiar, ou de repente, no passado eu fiz isso, eu fui aquilo outro. No passado, agora, como é que você está? É agora que determina. Não que o passado não faça importância, não tenha importância para você. Mas você tem que entender o seguinte, que de repente, como você coloca a condição em que você se encontra, precisando de alguma coisa, as pessoas não vão te ajudar. O rei jamais ajudaria Neemias se ele tivesse dito que era a grande cidade do rei Davi, do Deus Todo-Poderoso, a cidade dominante. Então Neemias falou que era a cidade do sepulcro dos meus pais. Ou seja, há uma herança sentimental na dor. E todo mundo se compadece. Até o rei. Então Neemias chega agora, e quando ele chega em Jerusalém, ele vê o caos. Mas ele tem estratégia. Só colocou do lado dele que ele poderia contar. E vou te falar uma coisa. Geralmente você só pode contar com pouca pessoa. Eu lembro de um pastor que teve uma experiência que ele falou o seguinte, Deus, me mostra daqui na igreja quem é que eu posso contar que está do meu lado. A igreja era grande, tinha bastante gente. Deus mostrou só 5 pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu e você temos que entender que não é todo mundo que está do nosso lado que nós podemos contar, que há de nos ajudar e compreender em todos os momentos, lutar junto contigo do teu lado. Vai a dica, não se iluda, mas não se frustrar. Então, Neemias vai lá e conta somente para quem ele podia contar. Só para quem ele sabia que iria estar com ele no sofrimento, na dor e nas conquistas. Então a Bíblia diz que Neemias vai lá e começa a edificar o muro. Ele termina o muro e ele fala o quê? E aos 52 de Elu, ele disse que terminaram os muros e todos ficaram perplexos porque reconheceram que não Neemias, mas que a boa mão de Deus havia feito isso. Ou seja, a Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor. Neemias começou pedindo direção a Deus, mas ele terminou dando glória a Deus. Saiba de uma coisa, querido, é uma lição para nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.